Seja bem-vindo à EBAD, Escola Bíblica à Distância da Primeira Igreja Batista de Piraquara. Queridos irmãos da PIB Piraquara, sejam muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica à Distância deste domingo. Eu sou Marlon Reguelin, estou aqui com o irmão Ricardo. Bom dia, irmão Ricardo. Bom dia a todos. Estamos aqui uma vez mais na nossa Escola Bíblica e hoje para iniciar um novo tema, não é, Ricardo? Sim, novo livro. Novo livro da história. Nossa proposta de estudo panorâmico da Bíblia. Hoje nós iniciamos o nosso estudo no livro de Êxodo, esse livro magnífico, né? E que não é exagero dizer, uma continuação do livro de Gênesis, né? E hoje é o primeiro episódio, a gente faz uma pequena introdução aí àquilo que os irmãos vão encontrar acompanhando conosco ao longo das próximas semanas numa leitura do Êxodo. Isso mesmo, Ricardo? Isso mesmo, vamos tentar fazer um resumo, né, sobre o livro, né, a história do livro em si. E aí, na sequência, a gente já se aprofunda um pouco mais, vamos tentar ser um pouco mais panorâmicos dessa vez. Mas... né? Deus nos ajude. Acredito que dessa vez vai dar certo. Tomara. Mas é isso aí, vamos entrar no Êxodo agora. Então, vamos para o Êxodo, vamos ver essa história, vamos ouvir um pouco sobre Moisés, sobre Faraó, sobre deserto, sobre Páscoa, sobre tabernáculo. Tudo isso a gente faz uma pequena introdução hoje para nas próximas semanas seguir aí no livro do Êxodo. Mas, bora para a introdução. Muito bem. Então, entrando no livro do Êxodo, Ricardo, a gente primeiro tem que entender o porquê desse livro existir, né? Por que o Êxodo está na Bíblia? Por que ele está onde está? Isso não é sem razão, né? A localização dele no cânon bíblico, não é? Uhum. Mas, primeiramente, por que o Êxodo, o livro do Êxodo, ele existe? A gente, né, quando encerramos Gênesis, a gente entendeu ali no último episódio que havia uma expectativa de um retorno do povo de Israel, né? Sim. Eu acho que o Êxodo vai mais ou menos nessa linha, é isso? Isso. O livro do Êxodo aqui, né, você já falou, a gente acabou o Gênesis agora, né, no último episódio, e ele é claramente uma sequência do Gênesis, né, o livro que a gente está vendo agora, o Êxodo. Então ele vem nessa linha. E aí o que aconteceu? Isso é um cumprimento da promessa, né, o Êxodo, a gente for ver, ele é um cumprimento da promessa de Deus, lá para Abraão, que ele faria a descendência dele uma grande nação. Sim. Então a gente vai ver claramente isso, né, no livro de Êxodo. Vamos estudar um pouco da história, né, um panorama, mas não vamos se adiantar muito, mas ele tem uma razão de estar aí mesmo, e é uma sequência e tem aí como um propósito, na verdade um propósito histórico, né, a gente vai acabar lendo no livro, mas seria a apresentação, né, o Senhor se apresenta a Israel e resgata-o do Egito e lhe dá uma aliança de leis e sacrifícios. Então basicamente esse é o propósito do livro, né. Mas é uma história vivida, né, por aquele povo que foi libertado ali do cativeiro lá do Egito. A gente vai ver na sequência melhor agora, vai dar para entender um pouco melhor sobre isso, mas o objetivo principal do livro é esse mesmo, né, apresentar um Deus misericordioso para um povo que estava sendo escravizado. E essa questão é curiosa, né? Porque talvez alguém pense assim, poxa vida, como Deus vai se apresentar uma vez que ele já se apresentou? Sim. Mas na verdade ele se apresentou primeiro a pessoas, né? Ele se apresentou lá a Adão no Éden, depois mais ali a gente se aprofundou um pouco, foi a Abraão. Isso. Não é? Mas foi pontual, foi a pessoas. Agora ele vai se apresentar ao povo, né? É bem verdade que ele vai fazer isso em grande parte através de Moisés, mas o propósito é maior, né? Agora bem maior. O propósito é de se apresentar à nação, né? E assim, quando ele deu a visão para Abraão lá também, eu não lembro bem ali, foi em Gênesis, acho que é o capítulo 17 ou 15, por ali, ele já dá uma visão para Abraão de que o povo seria escravizado, né, por tantos anos lá, 400 e poucos anos e tal. Mas assim mesmo, ainda ele promete uma grande nação. Só que assim, a gente for pensar também, né,
ele se apresentou para todos esses homens, né, como você comentou. Agora realmente a gente vai começar a ver a formação dessa nação. Sim. Dessa promessa, dessa aliança. E a gente vê 400 anos presos, eles acabaram se esquecendo de muita coisa. Não tem dúvida. Com certeza eles... Isso é muito importante, né, de se observar, porque às vezes dá a impressão que acabou o Gênesis, 2 semanas depois começou o Êxodo. Longe disso. Tem um espaço ali 400, muitas gerações. 400 anos é o início do Brasil. Se a gente pensar voltar a nossa realidade, 400 anos é o início do Brasil, né, cara? O Brasil estava com 100 e poucos anos, era meio do mato ainda, né? Então, verdade. Calcule, né, o tanto de coisa que deve ter mudado. E o que a gente sabe também, né, pensando nesse contexto que a gente sabe do Brasil hoje, é o que a gente tem escrito, é histórico também. Isso. Né? Então, mas assim, eles não tinham isso, eles tinham... Não, provavelmente eles deveriam ter alguma coisa ou outra, sim, né? Se diz que tinha alguns livros antigos aí, né, que os patriarcas usavam e tal, mas assim, era pouca grande coisa. Parte era tradição oral, né? A grande parte era tradição oral. Então, você vê 400 anos se falando sobre isso, e agora é um Deus que vai aparecer para eles, né? Então agora realmente é a apresentação de Deus para o povo, né? Para a nação, né? Para essa nação que ele separou, né? Sim. Então esse aí o básico aí, né? Básico não, mas é assim, a parte mais importante. Para nortear, né? Para nortear o livro, né? Eu acho muito importante, muito relevante para entender o porquê do Êxodo, a gente ler ali, você, querido irmão que está nos ouvindo aí, se estiver com a sua Bíblia aberta, abra no capítulo 3 e vamos ler os versículos 7, 8, 9 e 10. Capítulo 3, versículos 7 a 10. Eu estou lendo aqui na Almeida e diz assim, versículo 7. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Aí já é Deus falando a Moisés, né? Sim. Mas isso a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, mas a gente, né, desde o começo do livro é Moisés narrando aquilo que aconteceu com ele, né? Então, Deus tinha um propósito ali nessa época do Êxodo, que era não outro, senão tirar o povo de Israel ali das garras do faraó, se assim podemos dizer, né, Ricardo? Exato. Havia uma opressão muito grande sobre aquele povo, né? Sim. Que é um povo, né? A gente vale lembrar, a gente já falou, mas assim, são os descendentes lá das 12 tribos, né? Que acabaram ficando presos. A gente vai entrar um pouco melhor, porque hoje a gente está fazendo aí uma introdução ao livro, sim, né? Então vamos explicar introdução. um pouco realmente o tema central do livro. Mas na sequência, nos próximos episódios, a gente vai conseguir ver realmente essa história, né? Dessa opressão, porquê dessa opressão, né? A gente já vê a partir do primeiro capítulo, né? Já tem isso. Mas é exatamente isso. Ali, daí, aqui já, né? Deus agora, ele está falando, né? Moisés escreveu, mas ele está falando de fato, né? Que ele ouviu o clamor do povo e se lembrou da aliança que ele tinha feito com os patriarcas, né? Com Abraão, né? Que seria de uma grande nação. Sim. E aí, no decorrer do livro, a gente vai acabar vendo bem melhor isso aí. Sim. Mas é isso, né? Assim, não vamos adiantar muito também, porque a gente vai acabar vendo para frente aí, nos capítulos, a gente explica um pouco melhor. De maneira um pouco mais profunda, mais profunda, né? Sobre isso. Mas aí, quem já quiser se adiantar também e ir lendo, né? Claro, sempre é legal, você Sim. já tem uma boa ideia aí dessa história, né? E em relação ao título, Ricardo, o título desse livro, por que Êxodo? Então, Êxodo, ele vem, na verdade, assim, o nome, esse livro, né, o Êxodo, ele foi escrito em hebraico, o original, por Moisés. Que uma imensa maioria do Antigo Testamento, né? A grande maioria, né? Eu acho que
alguma coisa de aramaico. Alguma coisa de aramaico, mas muito pouco. Toda a maior parte do Antigo Testamento em si é hebraico. Então, esse livro foi escrito em hebraico. Na verdade, o nome real que eles colocam, né, os livros hebraicos, geralmente é as primeiras palavras do livro, né? Então, a primeira palavra desse aqui estes são os nomes dos filhos, né? Sim. Seria a tradução em hebraico. Seria o nome do livro em hebraico, né? E aí, esse livro ele foi traduzido por volta ali do terceiro ao primeiro século ali antes de Cristo. Ele foi traduzido para o grego e aí eles colocaram como título Êxodo, o nome. Isso na Septuaginta, na Septuaginta, né? Isso, que é uma tradução uma tradução grega do Antigo Testamento. Para o grego, né? O grego koiné, que seria, né? Ali, o grego koiné. O grego mais comum, né? Que é o mesmo grego, inclusive, do Novo Testamento. Do Novo Testamento, né? Foi escrito em grego koiné. Era o grego popular, né? Na verdade, o grego falado, o grego do povão, o grego que era falado, né? Não era o grego dos filósofos e tal. Isso. Então, mas enfim, aí o nome, ele é composto dessas palavras, né? Que significam, na verdade, é composto de duas partes, o ex e o odo, né? Que significa caminho de saída ou saída. Então, é a saída dos israelitas do Egito. Daí recebe, a gente já comentou da Septuaginta, né? Esse nome. E o nome de Êxodo, né? Vem da Septuaginta. Da Septuaginta. Grega, e a Septuaginta era usada nos dias de Jesus também, né? Era muito famosa. Então, a Septuaginta, só fazendo aqui um paralelo histórico, ela foi encomendada, não sei se é essa palavra, o termo exato, né? Mas ela foi encomendada, na falta de um termo menor, por Alexandre o Grande, né? Já naquela época de helenização ali daquela região, né? Alexandre estava dominando toda aquela região, né? E havia a grande biblioteca de Alexandria, né? E não tinha o Antigo Testamento. Né? Não tinha o Antigo Testamento, então o que Alexandre fez? Chamou, segundo consta a tradição, né, 70 ou 72 eruditos, né, e que fizeram essa tradução. Por isso chama Septuaginta, né, a tradução dos 70. E ela dizem que foi feito também em 70 dias. Talvez eu esteja enganado nessa informação, mas parece que foi uma coisa assim, foi uma tradução muito rápida, mas ali por 70 eruditos, né, e ficou muito famosa. De fato, ela era uma tradução muito usada na época de Jesus ali. Se usava muito da Septuaginta. Bom, enfim, voltando ao Êxodo. Mas é isso, né? Só para complementar, né? Ele queria um livro dos Hebreus, né? Isso. O livro dos Hebreus, que ele ainda não tinha na biblioteca. E aí... Mas é isso aí. Então, o Êxodo é o tema geral do livro, né? Que é a saída desse povo, né? Que estava cativo lá no Egito. Então, é a saída do caminho de saída, né? O saída do povo. Retorno, poderia dizer, né? Também. Aquele povo os hebreus que foram para o Egito e agora eles precisam voltar, né? Então eles precisam retornar ali para onde o Senhor lhes havia prometido, né? Que seria a terra prometida. E quanto ao autor, Ricardo, o que nós temos a dizer a respeito do autor? A gente já falou aí desde o começo do episódio que é Moisés, né? Acho que é Moisés, É consenso isso, né? Mas já vamos adiantar, é Moisés. A gente já falou lá no primeiro capítulo, né, do Gênesis. Já deu uma boa comentada sobre não só o Gênesis, mas o Pentateuco em geral, como um todo, né? Então a gente crê, né, que confia, né, e adota que é Moisés o autor desses 5 primeiros livros que nós temos na Bíblia. É uma continuação do Gênesis, a gente já falou, o Êxodo. E ele, assim, a gente tem algumas pesquisas que elas confirmam a autoria mosaica, né? Muitos dos seus adeptos sustentam um ponto de visão cristão tradicional, que é que a gente adota também, que atribui a maior parte de seus escritos e compilações a Moisés. Falando do Pentateuco em geral, daí não está falando só do Êxodo, né? Mas isso não implica que ele tenha composto de forma que os temos hoje, né? Nossa forma atual. É bem provável, né, com certeza, que tenham ocorrido edições desse livro, tanto que eles faziam cópias dos livros também, né? Quem sabe alguma atualização e tal. E também, em contrapartida, a gente tem teoria que nega, né? É bom a gente comentar que nega a autoria de Moisés, mas elas carecem de valor. Esses estudiosos, eles procuram, né, outras fontes para o Pentateuco, mas muitos eruditos modernos concordam que ela está baseada numa compreensão incerta da literatura do Antigo Oriente Médio, e que em nada contribui para a nossa compreensão do Pentateuco.
Mas aí, por curiosidade, se você quiser se aprofundar no assunto, você pesquisa pelo tema hipótese documentária, né, sobre o Pentateuco, que fala um pouco sobre a autoria do Gênesis, Êxodo em geral aí do Pentateuco. Mas a gente também tem passagens da Bíblia, né, que afirmam claramente que Moisés tinha a capacidade de realizar tal tarefa, né? Ele foi educado na sabedoria dos egípcios. A gente já falou um pouco disso também lá no início do Gênesis, mas a gente vai ver melhor na história agora do Êxodo, realmente a vida de Moisés, né? Que ele nasceu, teve um faraó também que mandou matar lá as crianças que nascessem homem, né? Sim. Todos os meninos, né? Só deixar vivas as meninas e tal. Teve uma opressão. A gente vai falar, não vamos se adiantar muito também aqui, vamos falar um pouco, né? Teve a sua opressão e ele mandou matar. E aí Moisés, ele foi, né? Foi adotado pela filha do faraó, então, também. E aí, com certeza, né? Ele foi educado ali pelos egípcios, pela cultura egípcia, né? E o que, diga-se, né, era uma das melhores educações que alguém poderia ter acesso naquela época. Naquela época, com certeza, né? Era uma potência. E aí, Atos 7:22, né, o autor de Atos também confirma isso, e ele fala: Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Então, ele tinha conhecimento ali, né? Ele ficou ali, né, a gente for ver a história dele depois, por 40 anos ali no Egito, né? Aí teve todo aquele caso com o povo dele lá, que ele acabou matando um homem e fugiu, ficou mais 40 anos no deserto de Midian, e aí ele teve o chamado, né, de Deus. Isso também a gente vê na sequência, mas para a gente só, né, confirmando realmente essa autoria, né? E ele escreve eventos também, né, do encontro militar, algumas coisas. A gente lê em Êxodo 17:14. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto num rolo como memorial e declara a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. É o próprio livro dando indicativas, né, daquilo que aconteceu, né? Moisés escrevendo sobre ele mesmo, né, como autor. Então, no Êxodo a gente vê muito isso, né? Deus falando para Moisés: escreva isso, né? Faça isso, fale isso para o povo. Então a gente adota aqui realmente que essa visão mais tradicional, que o autor é Moisés. O próprio Jesus, né? Ele aceita a autoria mosaica do Êxodo. Para mim, esse é o argumento mais forte. É bom a gente colocar também, né? E ele tem algumas passagens que ele fala. Em Marcos 12:26, por exemplo, ele fala, Jesus falando: quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então, o episódio da sarça a gente vê em Êxodo, né? Então, exatamente. Claramente, Jesus está se referindo àquele episódio como um episódio do livro de Moisés, narrado por Moisés, né? E esse, para mim, é o argumento mais forte de todos. E Jesus tem outras passagens que ele cita também, né? O livro, a lei de Moisés, né? Eles falam muito sobre a lei mosaica. Os próprios ali, aquela cultura, né? Antes de Jesus, né? Também ali que tinha... adotava os livros do Antigo Testamento como lei, né? E também aceitavam que a autoria, porque falavam muito, né, sobre a lei mosaica, a lei mosaica, né? Então tudo era relacionado a Moisés. Então a gente fica aí com essa visão, mas se quiser se aprofundar, né, é um assunto legal de estudar. A gente tem algumas teorias que querem negar essa autoria, que ele é uma mistura, na verdade, de vários livros, que foi compilado com o tempo, né, com o passar dos anos, e acabou chegando no que a gente tem hoje. Mas, assim, também, pra gente, como cristão hoje, não vai influenciar na nossa fé, né, na nossa crença. O que importa é o conteúdo do livro, né? O autor em si realmente não vai afetar a sua fé. Eu já adianto para os irmãos, se alguém quiser estudar isso aí, que é um assunto meio denso, bastante acadêmico, né? Eu, na verdade, ao contrário de você, eu acho meio chato isso aí, sabia? Esse não é fácil. É o assunto que eu não gosto muito de estudar. Eu estudo por conta das obrigações e tal, mas não é um assunto que eu como é que eu posso dizer, que me dá muito prazer, assim. É claro que eu acho que há algumas coisas, né, que não fecham muito bem, né? Quando eu leio algumas passagens ali, eu falo, olha, isso aqui é meio estranho mesmo. Mas, assim,
alguns dos que defendem essa teoria, eles picotam todo o Pentateuco, toda a Torá, né? Sim. Como se ela fosse uma concha de retalhos e tal. Eu não vejo dessa forma. Mas como bem você falou, de fato existe essa discussão, né? Se os irmãos quiserem estudar, a hipótese documentária que chama, né? Hipótese documentária. É um assunto interessante, assim, mas bastante denso, bastante pesado, precisa ler muito, né? E até para se entender um pouco, você tem que ler muito a Bíblia, tem que entender muito sobre interpretação de tipo de linguagens usadas na época. Então é uma coisa bem confusa. Bem confusa. Por isso que ela carece muito de valor. Então a gente acaba ficando aí com a interpretação ortodoxa, com a interpretação cronológica e histórica da própria Bíblia, né? Que nos diz isso. Mas assim, irmãos, né? A gente reforça, a gente crê. Eu creio particularmente que foi Moisés mesmo que escreveu. Somos dois. Ou se teve algumas edições, pelo menos a boa parte, né? Aí eu acho que uns 80%, 90%. Claro que pode ter tido alguma inclusão nesse livro, alguma edição. Mesmo que houve muitas cópias, né? Isso teve muita coisa foi copiada. Mas a gente crê que é Moisés mesmo o autor do livro. Exatamente. E a questão da data, Ricardo? Então, nós temos aí mais ou menos um panorama de quando foi que aconteceu isso? Sim, a data a gente tem aí... Vamos ler um versículo primeiro. Manda lá. 1 Reis 6.1. Aí se o irmão quiserem abrir, né? 1 Reis 6.1. 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, o mês de Ziv, o 2º mês, ele começou a construir o templo do Senhor. Então, de acordo com essa passagem, a construção do templo de Jerusalém, a gente está falando aqui, né, começou no 4º ano do reinado de Salomão. Então, foram 480 anos após o Êxodo. Baseado nesta data, o Êxodo teria ocorrido em 1445, ali, né? Eu tenho uma Bíblia aqui que data ali de 1450 e outra que data de 1446. 1446 seria a data aí que a maior parte, né, adota hoje, 1446 a.C., que ele foi escrito. Mas ali a gente pode contar que seria entre 1400, né, 1446 a.C., a gente está falando. E a gente chama essa visão de visão retroativa, tá? Por quê? Porque alguns historiadores datam a versão do Êxodo de 1260, que seria o ponto de vista tardio, 1260 a.C. Então, ele foi escrito mais tarde, né? Eles acreditam que o número... Aí tem é bem confuso também. Eles acreditam que o número 480, né, que seria ali que a gente leu agora do versículo, ele simboliza 12 gerações, que seriam relacionadas às 12 tribos, né? Não, 12 gerações, desculpe. Cada uma com uma variação de 40 anos. Substituindo 40 por 25 anos, que seria uma base mais realista para representar uma geração. O intervalo é reduzido para cerca de 300 anos, então não se daria 480 anos ali, se a gente for ver histórica, né, pelas passagens que a gente vai ter depois, né, no livro de Reis, enfim, aí. Isso aí é meio cabala também. Isso aí pois se for ver já, aí eles, né, tipo 12 gerações, aí 25 anos para cada geração. É uma coisa meio de engenharia daquela época e tal. Mas aí fica bem confuso. E a gente tem também aí no próprio livro e algumas coisas arqueológicas de evidências, né, bíblicas, que apoiam uma data mais retroativa, né, realmente, que seria ali por volta de 1446, né, que é a data que a gente usa. Então, a gente vê lá vamos falar um pouquinho delas aqui, então, né. Em Atos 7, 29 e 30, relata que Moisés viveu 40 anos no deserto em Midian. E Êxodo 2, 23 e 4, 19 sugere que o faraó da opressão, né, o qual tentou tirar a vida de Moisés, havia morrido antes que Moisés retornasse lá para o Egito, né? Tutemés III reinou mais de 40 anos. Se seu filho Amenhotep II era o faraó do Êxodo, seu reinado corresponde a essa data retroativa, né? É uma maneira que alguns estudiosos encontram de reforçar, né, essa data de 1445, 46. Então, isso aí daí já é um relato... Uma evidência histórica, né, arqueológica também da história do Egito, né? Aí seria de materiais extra-bíblicos, né, que a gente consegue essa informação. E aí a datação tardia exige um período de atividade de 170 anos dos juízes, né, também.
enquanto a retroativa permite 350 anos, tempo bem mais razoável à luz dos números de juízes individuais que a gente tem apresentado no próprio livro de Juízes. Porque daí você precisa considerar ali os juízes todos, né? Precisa contar aqueles juízes, ter uma ideia ali mais ou menos de quanto cada um, né, teve ali seu ministério e tal, para conseguir chegar nisso, né? Então esse período aí de 350 anos, ele é bem mais perto dessa data também, para 1446. Né? E Atos 13, 19 e 20, a gente define 450 anos o período entre a conquista de Canaã por Josué e a liderança de Samuel, tempo que não se encaixa na datação tardia também, aí de 1260. Então, e aí os opositores dessa data retroativa, então, argumentam que algumas evidências arqueológicas não se encaixam nos textos bíblicos acerca da conquista, mas são, em geral, também consideradas deficientes, porque, né, assim, não tem realmente, a gente for ver a cronologia bíblica, ela em si já tem essa data mais retroativa, né? Então, como faz a maior parte dos historiadores, é melhor a gente manter uma datação mais remota, né? Tendo como base cronologia bíblica, né? Então, a gente também adota aí que foi escrito por 1446. E aí, por que a gente fala também dessa datação? Porque, por incrível que pareça, eu tenho algumas bíblias de estudo comigo lá em casa, e eu fui estudar, e para mim, na minha cabeça, eu já tinha também essa data entre 1400 e 1446, né? Tem uma Bíblia minha de estudo que data 1290 antes de Cristo. Então pode ser que você ache, que você ache Bíblia que está dizendo que foi escrito, né? Sim. Mas também isso aí não vai ter importância nenhuma para nós hoje, né? Sim. É só por termos de conhecimento, né? Da Bíblia. Mas a gente adota então Moisés e a data de 1446 antes de Cristo. Claro, vamos atentar também que assim ele não escreveu o livro de um dia para o outro, né? Não foi coisa de um mês, sem dúvida, né? Alguns aí a gente tem vários estudiosos aí, né, teólogos da área, que eles falam, provavelmente o livro foi escrito daí na peregrinação do povo do Egito no deserto durante os 40 anos, né? Sim. E aí o objetivo, a gente vai falar um pouco mais para frente sobre esse objetivo, mas que ele foi escrito ali naquele período que eles estavam, né, vagando não, que eles estavam andando, estavam vagando, né, pelo deserto, né? Em grande medida. Foram teimosos e Deus acabou deixando eles lá rodando no deserto por 40 anos. Então ele foi escrito nessa época ali, né? Mas aí a gente tem uma data, né, desse escrito por volta dessa 1440 e pouco aí. Muito bem. Tudo bem? E a questão dos destinatários, Ricardo, aí essa é muito óbvia, né? O povo de Israel, né? Moisés precisava escrever, registrar para aquele povo a história. Sim. Né? Havia, como a gente já falou no início do episódio, a tradição oral, mas ela por si só não se bastava, né? E a gente vai ver isso ao longo do estudo, nos próximos capítulos, enfim. Mas a gente vai ver que já haviam registros escritos, né? Há uns livros aí que aparecem no Êxodo, ou em todas as cartas paulinas, eu pensando em Paulo aqui, nos escritos de Moisés, que a gente não sabe o que são, né? Já no Gênesis lá atrás teve, né, a epopeia de Gilgamesh, que muito se fala e tal, a gente não se aprofundou nisso, mas no livro do Êxodo tem isso também. Isso nos indica, embora a gente não tenha registro de que livros são esses a que Moisés se refere, mas indica que sim, já escreviam livros, né? E Moisés sabia muito bem disso. Então ele pensa, né, como um profeta do Senhor, em registrar aquilo que Deus revelou para ele, né? Ele precisava de alguma forma garantir que aquilo se perpetuasse, né? Então, o público-alvo é o povo de Israel, né? Sim. E agora me veio também aí um pouco, né? A gente estava falando isso também confirma um pouco da questão, né? Do autor, né? Do Êxodo em si, principalmente, porque tinha que ser uma pessoa... Foi uma testemunha ocular do livro. Do Êxodo, foi no alguém caso, que viveu ali o Êxodo realmente, então provavelmente foi Moisés e era uma pessoa educada, né, que sabia escrever, conhecia também não só os costumes, conhecia os costumes da época, né? Não só os costumes do seu povo ali, mas também o costume egípcio, né? Sim. Muito bem. Então, eu acredito que poucas pessoas ali no meio Claro que deveria ter alguns líderes, né, no meio do povo também, que com certeza, né, tinham aí, por exemplo,
que poderiam aprender a ler, enfim, alguma coisa assim, né? Mas com certeza Moisés era o homem mais preparado para essa questão, né? E aí ele escreve realmente esse livro para os israelitas. A gente vê como, para quê, né? Por que esse escrito, né? Porque ali antes da conquista da terra prometida por Deus, porque era um povo que ficou perdido lá 400 anos, culturalmente falando sobre a história do seu povo, né? Eles acabaram perdendo muita coisa, né? Sobre realmente quem é Deus para aquela nação. E aí tinha que se resgatar isso, né? E aí eu penso assim, né? Eu vi um pregador falando sobre isso, até é legal. O povo deveria ter questionado: por que eu vou atacar uma terra que já está conquistada e já tem gente morando? Por que eu vou ter que entrar lá, né? Qual que é o objetivo disso? Uhum. Então, provavelmente o livro, né? Não só o Êxodo, mas o Gênesis, né? Que apresenta o Deus, né? Também para esse povo, né? Um Deus criador, né? Um Deus acima de todas as coisas, né? Tá mostrando isso, né? Então o livro realmente mostra para os israelitas, esse povo que saiu do Egito, porque qual o objetivo, né? De ser liberto ali do cativeiro e conquistar uma terra, né? Sim. Então a gente vê o destinatário realmente são os israelitas ali da época, né? Claro que esse livro foi muito usado também depois, né? Porque dentro dele também Deus dá as leis, né? Para o povo. Então não é só uma história da saída do povo do Egito, mas realmente ali Deus, ele confirma a aliança e começa a dar leis para o povo, leis que não se tinham, né? Exato. Leis de Deus que não se tinha ainda, né? Exatamente. Né? Então é uma lei escrita, né? Digamos assim. E ele libertou esse povo da escravidão, então dando cumprimento à promessa que fez aos patriarcas, né? Mas também manifestou sua presença em Israel e separou a nação de todos os outros povos. E ele deu, como eu já falei, o presente da lei e as estipulações da aliança pela qual o próprio Israel se atrelava a ele. Exato. Isso é muito importante a gente refletir, porque, né, o povo de Israel, naquele tempo, eles ainda não tinham Messias, né? Não. Então, qual era o vínculo deles com o Senhor? Era a lei. Né? Uhum. Nessa época ainda não havia nem o tabernáculo, não havia o templo, não havia nada, foi tudo estipulado aqui, né? Isso, então, exatamente, tudo isso começa aqui, né? Então, quando eles recebem a lei, esse é o maior vínculo que eles têm com o Senhor, né? Isso. Esse vínculo, esse vínculo ele vai se fortalecendo, né? Daí tem a questão da Arca da Aliança, tem o tabernáculo, depois tem o templo e tal, até isso chegar no seu ápice, que é o advento do Messias, o advento de Jesus Cristo, né? Sim. Mas isso vai acontecer muito tempo depois. Uhum. Então, essa era a forma, né? Através da lei, do cumprimento da lei, da observância da lei, né? Da meditação na lei do Senhor, que o povo judeu, que o povo de Israel se atrelava ao Senhor, se achegava ao Senhor, né? É isso aí. Muito bem. E quanto ao esboço do livro, Ricardo, quanto aos temas, a temática, né, aquilo que o leitor, que o nosso irmão, lendo em Êxodo, ele vai encontrar, como é que a gente pode dividir o livro do Êxodo? De que maneira você entende que seria uma divisão, né, boa, fiel? Uhum. A gente tem aí alguns fatos importantes, né, na decorrência aí do livro, né, do Êxodo, dessa história. A gente já adiantou, né, o tema do livro principal realmente é a apresentação, né? Deus se apresenta ao povo, né, para esse povo que depois vai se formar realmente essa nação de Israel, né, as 12 tribos. Mas a gente tem alguns fatos importantes aí. O livro em si aí a gente pode colocar ele como tema principal, 4, né? 3, né? A gente dizer assim, que seria o livramento, né? Que seria a libertação do povo de Deus, né? Do cativeiro lá do Egito. Que já é anunciado no comecinho. No comecinho. A aliança, né? Que Deus vai fazer com o povo e onde ele dá os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. O tabernáculo, né? Que seria o desejo de Deus de estar presente no meio de seu povo. Ali é a presença literal de Deus. A presença literal de Deus, né? Ele habitou no meio do povo, né?
E aí a gente tem aí como um tema também no livro Moisés, né? Que seria o personagem humano central do livro, né? Era o mediador entre Deus e seu povo. E, cara, isso, só te cortando aqui, fazendo um paralelo, bicho, isso não tem como a gente ler isso e não associar a Cristo, não, né, cara? Não tem como. É impossível a gente ler isso aqui e não associar a Cristo, né? A libertação do povo, Sim. né? Cristo é o libertador que vem para libertar o povo agora, não mais da opressão humana, Sim. né? Mas do pecado, como é que eu posso dizer? Da separação com o Senhor, né? Aí a aliança, né? O Cristo estabelece uma aliança, né? Uma nova aliança, né? Com o seu povo através do seu sangue. E eu me perdi aqui. Ah, tá. O tabernáculo. Sim. Por favor, quando a gente chegar lá nos capítulos do tabernáculo, me lembre de falar disso, de aprofundar um pouquinho mais. Mas é muito interessante a gente fazer esse paralelo do tabernáculo e de Jesus. É muito interessante. Isso principalmente quando você quando você estabelece um paralelo entre ali o que o Antigo Testamento apresenta do tabernáculo e a carta de João, né, o seu evangelho, e também o Apocalipse, né? Lá no Apocalipse vai falar do tabernáculo eterno e tal, Sim. mas ali em João, quando a gente lê, eu vou até abrir na Bíblia aqui, eu vou pedir escusas aos irmãos, tô abrindo aqui bem rapidinho, eu sei que eu tô fugindo do tema, mas é que não tem como a gente falar disso, né, e não suscitar aquilo que a Bíblia apresenta acerca de Jesus. Aqui no versículo 14 do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse habitou, se você for ver na língua original, é literalmente tabernaculou. E o verbo se fez carne e tabernaculou, e ele se fez tabernáculo. Assim como o tabernáculo que estava no meio do povo, Jesus tabernaculou no meio de nós e nós vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então não à toa que, né, Jesus é tido como um novo Moisés, né? Há muitos paralelos, o Sermão da Montanha. Novo Jesus. Hã? Um novo Jesus. Você falou Moisés, é um novo Moisés, né? Isso, desculpa. Jesus é um... Isso, Jesus é como se ele fosse uma figura de Moisés ali, né? Por causa das semelhanças, né? Sim. Jesus, ele dá a sua lei, né? Entenda a lei como o sermão da montanha, na montanha, assim como Moisés recebeu a lei, né? Então, Jesus, da mesma forma, tem a questão da perseguição à criança, né? Sim. Jesus quase foi morto, Moisés da mesma forma, né? Então, as semelhanças são muito grandes. A gente lê o Êxodo, a gente vai... Para quem, né, tem um pouco mais aí de conhecimento da história, né? De leitura, né, da Bíblia, já associa, né? Não tem como não levar essa figura realmente do que Cristo ali passou também no início, né? Sim, é impossível. Mas muito bem. É bem isso. Eu peço desculpa pela divagação aqui, agora voltando para o nosso roteiro. Então, como você bem falou, Ricardo, eu acho que o primeiro ponto aí nos primeiros capítulos que a gente vai entender é a preparação que Deus empreendeu ali para libertar o povo de Israel, né? Isso. A gente já vai ver isso no capítulo 1, né? Que seria aí o Israel no Egito. Tem essa tentativa, né? A gente falou agora de extermínio das crianças. A gente vai ver também no capítulo 1 ali, do versículo 15 ao 22, mais ou menos. Moisés, ele vai aparecer no capítulo 2, né? Como libertador do povo. E o plano divino da libertação a gente vai ter no 3 e no 4. Né? Capítulo 3 e 4 do livro. Essa a gente pode dizer que é a primeira divisão do livro. A primeira divisão do livro aí, né? Que seria a primeira parte, né? Realmente, né? Do que estava acontecendo capítulo com o povo. Capítulo 1 a 4 ali, né? Do 1 ao 4. Isso. E aí a gente vai ter a parte em que Israel é liberto, né, do cativeiro, né? A resistência do faraó, ali pelo capítulo 5 ao 18, né? A gente vai ter toda essa história. As pragas a gente vai ver do capítulo 6 ao 12. O êxodo mesmo, que seria ali a saída a partir do capítulo 12, né? A gente vê a instituição da Páscoa, né? Do 12 ao 15, mais ou menos. A gente vê a Páscoa e o êxodo, né? Então, seria a preparação e celebração, né? Da Páscoa. Da Páscoa.
A gente tem, do 12, no início do 12, né? Do 1 ao 28, mais ou menos. Isso. A gente tem a morte dos primogênitos também, né? Um fato importante, né, que a gente vai ter ali dos primogênitos, né? Na verdade, assim, quem não tivesse, a gente vai ver na sequência, na história, passado o sangue lá, né, do cordeiro nos umbrais das nos portas, umbrais da ali, porta ali, né, todo primogênito seria morto. Morto. Por isso que os primogênitos do povo de Israel não foram, porque eles tiveram que cumprir essa ordem de Deus. Sim, né? essa ordem de Deus Peguem de passar o sangue cordeiro e passem nas portas, porque quando o anjo passar, né, ele saberá que ali não é para entrar. Mas, claro, a gente vai se aprofundar nisso na sequência dos episódios, né? Hoje realmente é um resumo, né? Uma introdução mesmo ao livro, né? Para a gente ver o que a gente vai encontrar no livro. E aí no capítulo 12, ali pelo versículo 43, a gente vai ter a ordenança da Páscoa, né? Isso. Então aqui realmente foi a ordem da Páscoa, né? Que é também é um fato importante que vai ser aí, a gente vai ter no Novo Testamento realmente Cristo, né, como Cordeiro Pascal, né? Perfeito. Seria o sacrifício, né, da Páscoa. Por quê? Porque essa ordenança, ela se perpetuou aí, né, ficou pelo período em que o povo né, enquanto eles aguardavam antes de Cristo, enquanto aguardavam o Messias. Então era uma prática anual, né, isso aí. Cristo é dito, né, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Uhum. E aí a travessia pelo deserto até o Monte Sinai, a gente vai ver do capítulo 15 ao 28. 18. Então aí seria uma segunda parte, né? Então a gente viu aí do livramento, né, a preparação para a libertação em si, e a aliança, né? Aí a gente vê como... aí no capítulo 19 a gente tem a aliança de Deus. A partir do 19, na verdade. A partir do 19 até os 10 mandamentos vão ser dados ali. Isso, até o 24. Os 10 mandamentos vão ser dados ali no capítulo 20, né? Capítulo 20, isso. Isso. E aí as leis, né, também que Deus dá. Eu estava vendo um estudo, a gente for ver... As leis, na verdade, elas são todas baseadas nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. O fundamento principal, que muita gente fala 10 mandamentos, mas não é só os 10 mandamentos, né? Se eu não estiver enganado, são 612 ou 613. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. São todas as leis que a gente encontra na Bíblia, né? As leis de Deus, né? Na verdade, assim, é uma interpretação do povo judeu acerca, né, das leis ali encontradas. Eu lembro que nós tivemos numa conversa com um amigo judeu, e que ele carrega, eu não sei o nome, né, então eu não vou me arriscar, mas ele carrega tipo uma espécie de cachecol, não é um cachecol, né, é uma indumentária judaica, né, Sim. E que nas pontas, ele mostrou para nós, né, são 613, eu tô vendo aqui, nas pontas tem um negocinho assim, como se fosse umas pedrinhas, e cada uma daquelas é uma lei, né? Uma lei. Eles têm que ter decor e tal, porque né, se referem ali às leis, né? que eram impressas, ou pelo menos que eram, como eu vou dizer, interpretadas, né, acerca do que se deu ali nos 10 mandamentos, enfim. Então, é muita coisa. É muita coisa. Então a gente tem aí, né, vamos dizer que é uma terceira parte do livro, né, que é essa aliança e as leis. E aí tem também a ordem de Deus para a construção do tabernáculo, né? Para a adoração, né? Tem aí a gente vai ver a partir do 25, né? Ao 40. Então, daí até encerrar o livro, né? Até encerrar o livro. O livro tem 40 capítulos. O tabernáculo para adoração, as instruções para a construção, que vai do 25 ao 31. E aí a gente já tem um episódio também que é marcante ali no capítulo 32, né? Que foi quando Moisés estava lá no monte com Deus, escrevendo, né, as tábuas da lei, que ele desceu na mão, que seriam os 10 mandamentos, que ele quebrou, né, na primeira vez, aí ele teve que escrever. Deus ficou muito indignado, então teve aí que o povo já, mal ele tinha saído de tudo aquilo, foi fazer um bezerro de ouro para adoração no meio do deserto, né? Porque Moisés estava demorando para voltar lá, muito, né? E eles não sabiam o que estava acontecendo, então aí a gente tem já uma apostasia, né? Mas tem a restauração também, né? Moisés, ele intercede, ele fica muito brabo, realmente, que ele chega a quebrar essas tábuas, as primeiras, do 32, aí o 33, mais ou menos, tem essa intercessão de Moisés, né? A gente vê realmente ele intercedendo pelo povo, né? Ficou muito magoado, mas intercedeu pelo povo. E vou dar um spoiler aqui, o pessoal pode me cobrar, você, Ricardo, o pastor Carlos, enfim, os nossos ouvintes podem me cobrar quando a gente estiver chegando lá, mas eu vou dar um spoiler de uma coisa que nós vamos tratar quando estivermos nesse episódio. Deus se arrepende
Então quer dizer que Deus se arrepende? Será que Deus se arrepende ou não? Como é que é? Mas é só uma prévia aí daquilo que nós vamos estudar mais para frente. Não vamos discutir isso aqui agora. Mas... não, tem pano para manga aí. Não, mas sim, mas realmente muitas dúvidas, né, que acabam surgindo. Mas teve a renovação da aliança aí no capítulo 34, né? O povo foi redimido. E a construção do tabernáculo a gente vê do 35 ao 40. E só um comentário agora aqui, né, não é muito a ver com o livro, mas porque a gente fala aí de capítulos, versículos e tal, né? Originalmente os textos, tá, irmãos, eles não têm separação, né? Os textos originais, eles não têm essa separação, ele é um texto completo. Corrido. Então, tipo, isso aqui foi uma separação que foi feita aí depois, né? Agora é bem atual até, né? Foi coisas mais novas, que foi essa separação para quê? Para um melhor entendimento, assim, de leitura mesmo, né? Para tornar a leitura mais fluida, né? Para você conseguir encontrar. Então, para você encontrar, enorme, né? Eles separaram, assim, como a gente fez agora, mais ou menos um esboço, né, de toda essa carta, né, que eles chamavam rolos escritos ou cartas, né? Cartas a gente tem muito no Novo Testamento, né? Mas eles realmente não tinham essa separação, eles eram textos corridos. Então, só por curiosidade, né? Então, a gente fala que tem 40 capítulos, mas ele é um livro só, né? Separado por capítulos realmente para o nosso entendimento, né? Melhor entendimento, melhor leitura, e os versículos também, para você encontrar alguma passagem-chave, alguma coisa assim, né? Mas é isso. E aí a gente encerra o livro lá, né, no capítulo 40 do Êxodo, e a gente se aprofunda, né? Realmente vamos se aprofundar melhor no decorrer aí dos episódios. A gente já falou isso, eu já falei isso, né? Mas é isso. O Êxodo, resumindo, é basicamente isso que a gente vai encontrar no livro, né? Exatamente. É um livro muito interessante. Nós desde já, mais uma vez, nós incentivamos você que está nos ouvindo a ler o livro, né? Para estar fazendo a leitura aí, acompanhando a cada semana que nós estivermos postando os nossos episódios aqui, você esteja acompanhando em leitura, porque é um livro muito interessante, muito rico e muito importante para a nossa... assim como todos os livros, né? Não dá para a gente elencar em nível de importância, mas o Êxodo, ele é central para a gente entender como algumas coisas aconteceram, né? Principalmente a questão do Cristo, né? O livro do Êxodo é um livro que trabalha muito bem essa questão do Cristo que deveria vir, né? Que haveria de vir e que, graças a Deus, já veio. Né? Então, já dei aqui, agora há pouco eu falei algumas coisas, a questão do monte, a questão, né, do libertador e tudo mais. Então, ao longo das próximas semanas, aí não sabemos ainda quantos capítulos darão, né, esses podcasts, esses episódios de Escola Bíblica, mas ao longo das próximas semanas a gente vai estar se aprofundando um pouquinho mais. Queira Deus, né, Ricardo? Uma visão panorâmica mesmo, né? Mas levemente tentar, aprofundada. Né? Não vamos prometer nada, mas... Não vamos prometer, né? Mas vamos tentar, né? Mas vamos tentar trazer de uma maneira panorâmica, né? Abordando os principais temas, os principais assuntos para a edificação do povo de Deus, em especial aqui os irmãos da PIB Piraquara e todos aqueles que nos acompanham. A gente vai ficando por aqui, esse foi o primeiro episódio, espero que tenha sido claro. É muito difícil a gente falar de 40 capítulos assim, em poucos minutos, né, Ricardo? A gente procurou condensar aqui as informações de modo que abordássemos aquilo que vamos encontrar aí nas próximas semanas. Ricardo, muito obrigado, Deus abençoe, sei o quanto você trabalhou para preparar essa introdução para nós, então que Deus abençoe e continue fortalecendo, viu? Amém, amém. Amém. E se Deus quiser, o pastor Carlos no próximo episódio já volta conosco. Orem por nós, curta esse episódio. Se você está no YouTube, deixa aí o seu like, comenta, compartilha, manda para alguém que precisa ouvir, ou que gostaria de ouvir, que vai ser edificado de alguma forma. Deixe seu feedback, mande suas perguntas para nós, porque esse é o motivo da gente fazer esses episódios. Que Deus abençoe você, que Deus esteja com você. E nos vemos na próxima semana, se Deus assim permitir. Amém e um abraço. Amém. Este episódio foi editado pela equipe de comunicação da PIB Piraquara. EBAD, um projeto do Departamento de Ensino. Até a próxima aula.